Fala pessoal, mais um vídeo novo aqui no canal. De novo, agora pela manhã, e abordando um tema bem específico, né, do meu dia a dia, da minha prática clínica, que é a avaliação isocinética e como que a gente pode utilizar isso no tratamento dos pacientes e até tanto nesse retorno ao esporte que o Samuel citou tanto aqui, quanto com pacientes sedentários mesmo, ou pacientes mais idosos, a gente também pode utilizar essa ferramenta. Mas a ideia não é ficar falando muito sobre como utilizar a isocinética, até porque a maioria das pessoas não tem, né, acesso a esse recurso. A ideia é mostrar um pouco como vocês podem interpretar esses dados, como vocês podem entender esses dados. Então, quando um paciente seu for fazer uma análise de isocinética, como você consegue identificar quais são os déficits dele e o que você deveria trabalhar a partir desses déficits? É a minha ideia da aula de hoje, né? Ficar mostrando um trabalho do isocinético como a gente realiza. Mas, basicamente, por que é importante realizar essa avaliação, né? Por que a gente coloca uma pessoa numa cadeira dessa aí, uma cadeira de tortura dessa, e faz ela sofrer desse jeito? Por que é tão importante esse tipo de análise? Basicamente, do ponto de vista científico, ele é muito utilizado, né, esse aparelho, para caracterizar lesões. Então, para você comparar uma pessoa que tem dor, quais são as características do ponto de vista de força, potência, resistência muscular, comparados com indivíduos que não têm a lesão. Muitas vezes é utilizado com o intuito de identificar fatores de risco para lesões, cientificamente, ou formas seguras de se retornar ao esporte. No dia a dia clínico, ele é importante para monitorar a eficácia e a evolução da reabilitação, como que você está evoluindo com aquele indivíduo. Além dos questionários funcionais, testes funcionais, a avaliação isocinética também tem esse objetivo, você entender a evolução no tempo desse indivíduo. E é muito utilizado como critério de retorno ao esporte, muito utilizado, principalmente nas lesões ligamentares de joelho. Mas vocês vão observar que na aula a gente pode utilizar esse aparelho para avaliação de todo o aparelho musculoesquelético, de todas as articulações do corpo. Ele basicamente promove uma avaliação de força durante toda a amplitude de movimento, e essa é uma das principais diferenças que ele tem relacionado ao dinamômetro isométrico. Apesar do dinamômetro isométrico ser uma ferramenta validada quando comparada com o isocinético, o dinamômetro isométrico ele avalia a força em uma amplitude específica. Se você escolher uma amplitude, faz uma isometria ali nesse dinamômetro menorzinho. Antigamente se usava a mão, hoje já se percebeu que não é tão confiável usar a mão, utilizou alguns cintos para travar essa ferramenta. Só que você avalia a força em uma amplitude específica, você não consegue ter a ideia de como que ele está realizando o movimento durante todo o arco de movimento daquela articulação. Essa é a principal diferença entre essas duas ferramentas, e apesar desse dinamômetro ser validado pelo isocinético, ele é validado para uma variável do isocinético, que é chamado de pico de torque, que é o máximo de força que o cara gera durante uma avaliação do isocinético. O pico de torque isométrico é o que o dinamômetro isométrico avalia. Quais são as diferenças do isocinético, então? Avaliar aceleração, velocidade, desaceleração durante todo esse arco de movimento e gerar níveis de força durante todo o arco de movimento, coisa que o dinamômetro isométrico não consegue fazer. Controlar a velocidade com que você faz essa amplitude de movimento, e dependendo da velocidade que você escolher, você tem alguns pontos específicos da avaliação. Se você tem como objetivo avaliar força, potência, resistência, você modifica a velocidade da avaliação. Você pode utilizar o dinamômetro isocinético como um treinamento, como um feedback para ganhos de força ou para ganhos de controle muscular, coisa que você não consegue fazer com o dinamômetro isométrico. E, além disso, o principal objetivo dessas duas ferramentas é você avaliar déficits bilaterais comparando o indivíduo com ele mesmo, ou déficits comparando o indivíduo com a população em geral, ou com algum grupo controle, algum grupo de indivíduos normais. Ou você avaliar de forma unilateral a relação de alguns músculos sinergistas, agonistas e antagonistas, por exemplo, quadríceps e isquiotibiais de uma lesão ligamentar de joelho, que tem até relação com algumas lesões musculares no pós-operatório de lesões de joelho, por exemplo. Então, é uma vasta aplicação que você tem no isocinético, por isso que ele é um aparelho meio
fato, se você não tem condições de ter um dinamômetro isocinético, essa ferramenta aqui é uma ferramenta muito mais importante do que você fazer um teste de um RM na academia, por exemplo, uma ferramenta um pouco mais objetiva. Mas o dinamômetro isométrico consegue te entregar todas essas variáveis diferentes. O dinamômetro isocinético consegue te entregar todas essas variáveis diferentes do dinamômetro isométrico. Como que a gente interpreta esses dados? Como que você vai entender o que acontece? Depois que aquela menina fez todos aqueles movimentos ali na cadeira, você vai dar de cara com um gráfico desse. Aí você fala, ferrou, né? Não dá para entender nada, não de linha para um lado para o outro. Mas basicamente você vai ter duas linhas de cores diferentes. Uma significa perna direita e perna esquerda, ou lado envolvido e lado não envolvido. No caso desse gráfico aqui, o rosa é o lado envolvido e o azul é o lado não envolvido, ou seja, o lado saudável é o azul e o lado rosa é o lado lesionado, comparando as duas pernas. Você tem um gráfico aqui de newtons, ou seja, de torque, ou seja, quanto de força o cara gerou, num intervalo de tempo, de segundos. Tudo bem? Essa linha aqui, esse final, quando essa linha desce de novo e começa uma outra linha a subir, é onde você tem um ponto de corte entre a mudança da contração. No caso desse gráfico, você tem uma avaliação concêntrica-concêntrica. O que seria isso? O cara está na cadeira, faz força para subir, depois ele faz força para puxar de volta o dinamômetro. Então, esse primeiro gráfico é a extensão de joelho, ou seja, está valendo quadríceps, e esse segundo gráfico é a flexão de joelho, está valendo isquiotibiais. Duas avaliações concêntricas. Você consegue modular o isocinético também para fazer uma avaliação concêntrica e excêntrica. Por exemplo, esticar o joelho e depois ele empurra meu joelho de volta e eu tenho que segurar a máquina. Aí eu estou avaliando concêntrico e excêntrico de quadríceps ao mesmo tempo. Certo? E eu posso fazer isso para qualquer articulação. A avaliação mais clássica do isocinético é essa aqui. Concêntrico e concêntrico. O que significa? Ele faz força para subir e depois ele faz força para puxar de volta. Avalia quadríceps na subida e isquiotibiais na descida, certo? E aí você vai ter um gráfico desse. Quando você tem uma avaliação de 60 graus por segundo, você tem como objetivo avaliar a força pura. Então você tem uma velocidade mais lenta durante a contração, então o cara tem que fazer mais força e normalmente você faz isso em repetições menores. Normalmente 5 repetições de 60 graus por segundo. Quando o seu objetivo é avaliar a potência, você aumenta um pouco essa velocidade em torno de 180 graus por segundo, e quando o seu objetivo é avaliar a resistência, o dinamômetro fica bem mais rápido, automaticamente ele fica mais leve e você avalia em 300 graus por segundo, mas você aumenta o número de repetições dessa avaliação, em torno de umas 20 repetições. Para contextualizar, para vocês entenderem mais ou menos o que é isso aqui seria uma avaliação a 60 graus por segundo. Isso seria uma avaliação a 300 graus por segundo. Então aqui eu tenho como objetivo avaliar resistência e aqui como objetivo avaliar força, ou capacidade de gerar torque. Então é mais interessante, por exemplo, na hora que eu pegar um gráfico como esse e avaliar o pico de torque, que é a parte mais alta do gráfico, nessa avaliação. E aí uma outra variável que a gente acaba avaliando mais nessa avaliação aqui é o que a gente chama de fadiga de trabalho. Então, quanto que ele fadigou durante a análise. Pico de torque não é uma avaliação que eu vou dividir aqui. Porque o objetivo aqui não é avaliar produção de torque, é avaliar o quanto que ele consegue manter aquela contração por um tempo mais longo. E aqui, o quanto que ele produziu de torque, de força. Por isso que essas velocidades precisam ser diferentes. Agora que vocês já entendem um pouco mais do gráfico, esse gráfico aqui, vocês já viram que é diferente desse primeiro que eu mostrei, certo? Porque agora eu tenho um gráfico aqui de uma avaliação de extensão de quadril. Então eu estou avaliando extensores de quadril, e agora eu não estou avaliando mais concêntrico, ou seja, fazendo força para subir e depois fazendo força para flexionar na extensão do quadril. A avaliação aqui agora é concêntrica, e depois o aparelho puxa a perna dele de volta e ele freia essa volta com os mesmos músculos, com os extensores de quadril. Então esse primeiro gráfico de cima aqui, eu tenho na hora que ele subiu o aparelho, concêntrico, e esse outro gráfico aqui, por isso que agora ficou negativa. Vocês olharem esse primeiro gráfico, tá tudo positivo, tá vendo? Tudo acima do zero, porque é tudo concêntrico. Esse gráfico agora eu tenho aqui,
concêntrico acima do zero, depois eu tenho excêntrico abaixo do zero, porque agora eu estou freando o movimento, certo? Essa análise é de extensão de quadril, tanto concêntrico quanto excêntrico. Se vocês observarem aqui, ó, você tem uma quebra dessa linha no meio, no membro envolvido, que é o rosa. Isso significa que no meio dessa amplitude ele não teve a capacidade de manter ou de suportar essa frenagem do aparelho, né? Ele não conseguiu gerar tanto torque. Normalmente quando você observa essas quebras em gráficos cinéticos, significa que o cara ou teve dor durante a análise, ou não teve capacidade de gerar força naquele movimento, ou não teve a capacidade de gerar torque durante aquele momento. Isso pode indicar um ponto de falha daquele indivíduo. Vocês conseguem interpretar dessa forma. Uma outra crítica que existe com relação à análise isocinética, e não faz sentido você analisar isocinético e avaliar só o pico de torque, porque se fosse para analisar só essa parte aqui da linha, que é a parte mais alta da curva do gráfico, a gente chama isso de pico de torque. Você não precisaria usar o isocinético, você poderia usar o dinamômetro isométrico, que eu mostrei para vocês que é validado para essa medida. Então, a maioria dos trabalhos na literatura, eles avaliam, inclusive os de retorno ao esporte, que mostram que 10% de diferença de um lado para o outro do quadríceps, por exemplo, indica maior chance de releitura do LCA no retorno ao esporte. A maioria deles avaliam o pico de torque. E essa é uma crítica à literatura, porque pico de torque é como se eu tirasse uma foto de todo aquele movimento que ela está fazendo. Se eu fosse analisar uma corrida, eu vou avaliar um padrão de movimento de corrida do cara. Ao invés de analisar o vídeo inteiro dele correndo, eu ia analisar só uma foto. É isso que a gente faz quando a gente avalia pico de torque. Uma variável mais interessante de você avaliar é o que a gente chama de trabalho total. Então você avaliar todo o trabalho que o cara fez nessa amplitude de movimento total, ou no gráfico total. Então, trabalho total é uma variável que, por exemplo, o dinamômetro isométrico não te entrega. Então, é uma variável mais interessante de você avaliar do que pico de torque. Mas a maioria das vezes, quando vocês encontrarem um laudo isocinético, eles vão estar falando dessa parte mais alta do gráfico aqui, ó, que é chamado de pico de torque. Então, vocês vão encontrar isso aqui, ó, numa análise, certo? Vocês vão encontrar essa tabela aqui numa análise. Quando você fizer a análise isocinética, você vai encontrar esses dados, esse monte de número aí. Quais são as variáveis mais interessantes de vocês olharem quando chegar um laudo no paciente na sua mão? Pico de torque, que é aquele momento mais alto da curva. Pico de torque pelo peso, que é uma variável muito interessante para você comparar esse indivíduo com a população em geral. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Trabalho total, vai ser como total work, que é aquele vídeo da análise, você avaliar o gráfico como um todo. E quando você estiver avaliando potência, você avalia média de potência, e quando você estiver avaliando resistência, você avalia fadiga de trabalho. E além disso, a última análise que normalmente a gente realiza é a relação agonista-antagonista. Por exemplo, no pós-operatório de joelho, a relação quadríceps e isquiotibiais. Como que esses músculos estão no nível de força comparando um com o outro. No caso do quadril, uma relação de músculos que tem uma relação grande com chances de lesão é a relação abdutores de quadril. Quando os abdutores não atingem uma relação maior do que 3, significa que esse cara tem mais chances de ter lesões abdominais, dores na região anterior do quadril. Por que é interessante avaliar pico de torque pelo peso? Porque existem alguns valores de normalidade na literatura para essa medida. Então, por exemplo, muitos trabalhos mostram, por exemplo, que é o mais clássico, né, retorno ao esporte de lesão da LCA, eles mostram que quando você tem um déficit maior do que 10% no atleta de elite, ele tem mais chance de ruptura, quando você compara quadríceps de um lado com quadríceps do outro. Mas essa comparação não é uma comparação interessante. Por quê? Pode ser que esse cara esteja nivelado por baixo. Pode ser que ele tenha 10% de diferença de um lado para o outro, mas ele pode estar fraco dos dois lados. E como ele vem de um processo de reabilitação, muitas vezes, essa é uma crítica à reabilitação desses atletas, a gente acaba
acaba negligenciando o lado bom dele e fica focando no lado lesionado, no lado machucado. E isso faz com que ele, no final, nivele os dois lados, porque esse não trabalhou e esse está fraco ainda. Então, para você ter noção se o seu paciente está num nível aceitável com relação à população em geral, é interessante você comparar o que a gente chama de pico de torque dividido pelo peso dele, porque existem alguns valores de normalidade na literatura para indivíduos atletas e não atletas, homens e mulheres, de acordo com a idade deles. De forma geral, uma razão boa para o pico de torque pelo peso em atletas é gerar em torno de 3 de razão, ou seja, dividindo o quanto que ele gerou de torque pelo quanto que ele pesa, tem que dar uma razão de 3 no quadríceps. E nos isquiotibiais, fazendo essa mesma conta, você tem que ter uma razão de 2. Isso significa que ele está nivelado de acordo com a população em geral. Se ele atingir esses valores de acordo com a população em geral e comparando um lado com o outro, ele apresenta esses déficits de menos de 10%, significa que realmente ele está nivelado e está nivelado por cima. Diferente de se ele não atingir esses valores comparados com uma população em geral normal de atletas, e mesmo assim estar equilibrado de um lado com relação ao outro, significa que ele está nivelado por baixo. Ele ainda não está seguro para voltar. Não é seguro depois de atleta aquela atividade. Então a gente pode utilizar essa variável, essa ferramenta, tanto com indivíduos mais idosos, sedentários, quanto com atletas, apesar de ser mais difundida com atletas. Existem algumas evidências do uso dessa ferramenta na clínica, no dia a dia. Por exemplo, menos de 10% de diferença do quadríceps para o outro na lesão de LCA, quando o indivíduo volta próximo dos 9 meses, que o Samuel mostrou, significa que ele tem mais segurança para voltar. Mesmo se ele voltar com 9 meses de lesão e ele tiver mais do que 10% de diferença de força de um quadríceps para o outro, a chance dele se machucar ainda é de mais de 50% de ele ter uma relesão. Para dores inguinais crônicas, a relação adutores-abdutores é importante você avaliar, também é um fator de risco para lesão. Quando você fala de prevenção de lesões, fraqueza de dorsiflexores, a gente pode avaliar a panturrilha, dorsiflexores, qualquer grupo muscular no cinético, é um fator de risco para fratura por estresse em atletas de corrida. E uma das grandes discussões com relação ao cinético é que é um aparelho que não tem muita relação com função. Então o cara faz lá flexão e extensão do joelho, flexão e extensão do quadril, mas não consegue reproduzir a função do dia a dia daquele indivíduo. E existem alguns trabalhos que vão um pouco contra essas críticas e que mostram que existe relação, sim, dos níveis de força com o nível funcional de pacientes e até mesmo pacientes que não são atletas. Por exemplo, idosos ou indivíduos com artrose no joelho, quando apresentam maiores níveis de força na relação quadríceps e isquiotibiais, eles têm maiores níveis funcionais numa escala funcional de artrose, que é a WOMAC. Então existe correlação direta dos níveis de força de indivíduo com a sua capacidade funcional. Então é importante você aliar esses questionários de função, os testes funcionais, com os níveis de força, são variáveis que se completam. E através disso que a gente começou a pensar no que vocês ouviram falar ontem na minha palestra, na palestra do Thiago, que é o complexo propulsor do membro inferior. Quando a gente lê esse trabalho do Powers, a gente observou que existe relação direta do quanto de força o cara tem nos extensores de quadril para o quanto que ele flexiona o tronco dele durante a corrida. Ou seja, quanto mais capacidade o cara tem de gerar força nos extensores de quadril, maior é a capacidade que ele tem de flexionar o tronco e correr flexionado, porque a exigência nesses músculos é maior aqui do que aqui, quando eu corro reto. Assim como ele observou que quem tinha um pouco mais de força no quadríceps, comparado com quem era um pouco mais fraco, tendia a adotar uma postura na corrida com um tronco mais reto e menos flexionado, porque a exigência no quadríceps de quem corre com o tronco mais reto é maior. Então, como ele tinha mais segurança, mais capacidade de força no quadríceps, ele tendia a adotar essa postura de um tronco mais reto e usar onde ele tinha maior capacidade física. Então, parece ter relação de como o indivíduo se movimenta
capacidade de força muscular. Ele tende a usar o que ele tem de melhor naquele movimento, principalmente quando você fala de performance. O objetivo é chegar primeiro, então eu vou usar o que eu tenho de melhor. Se eu sou mais forte aqui, eu vou inclinar mais o tronco para usar mais aqui. Se eu sou mais forte aqui, eu vou deixar o tronco mais reto para usar mais aqui. E aí a gente começou a observar a relação entre esses músculos, e aí a gente chegou na ideia do complexo propulsor, que era avaliar a relação de força entre os 3 músculos do membro inferior que estão mais relacionados a atividades de absorção de carga, que são as atividades que a gente mais lida no dia a dia clínico, principalmente voltado para a corrida. E esse é o tema do meu doutorado, em que a gente tem como objetivo avaliar quais são os níveis de força em atletas de corrida nesses 3 grupos musculares, extensores de quadril, extensores de joelho, flexores plantares, comparar com indivíduos que têm dor no joelho, e para esse grupo de indivíduos que não têm dor, que treinam, né, atletas que não são amadores, acompanhá-los por um ano e observar se a fraqueza de algum desses músculos pode ser um fator de risco para lesões em corrida. Um trabalho coorte, um trabalho prospectivo, que são trabalhos que faltam na literatura, eu falei isso para vocês ontem. Então, no caso do complexo propulsor, por exemplo, a gente já não realiza a avaliação clássica do isocinético, que é concêntrico e concêntrico. Como os extensores de quadril trabalham aqui, ó, e os extensores de joelho e flexores plantares de forma excêntrica, a gente avalia a capacidade excêntrica desses músculos e também avalia a capacidade concêntrica do isocinético. Então, a gente faz uma análise concêntrica, excêntrica no isocinético, que seria isso. Ela está fazendo força, para subir o isocinético, e o isocinético traz ela de volta e ela tem que frear essa volta, ou segurar essa volta, certo? Assim como aqui no quadríceps, ela estica e o isocinético traz de volta e ela tem que frear essa volta, ou seja, estou avaliando concêntrico e excêntrico. E na panturrilha a mesma coisa, ela empurra a plataforma traz ela de volta e depois ela tem que empurrar de volta, ela vai freando essa volta e faz o movimento para frente. Então eu estou avaliando concêntrico e excêntrico, porque é a relação que ela tem nessa atividade. Além de avaliar todo esse complexo, se você tem como objetivo prevenir algumas lesões específicas, você tem que avaliar grupos musculares que estão naquela atividade. Por exemplo, atletas de futebol que apresentam uma razão, ou seja, você dividindo o pico de torque que ele fez em adutores pelo pico de torque que ele faz em adutores, se ele apresentar uma razão menor do que 3 na velocidade de 60 graus por segundo, que é a velocidade que avalia a força, significa que ele tem um risco maior de ter lesões inguinais, lesão muscular de adutor, tendinopatia de pessoas, lombalgia. Então, além de avaliar esses grupos musculares, você também pode avaliar outros grupos que estão envolvidos em outras lesões. E, de novo, a maioria desses trabalhos mostram pico de torque. Então, teoricamente, você não precisaria ter isocinético para avaliar isso. Você pode fazer isso com um dinamômetro por isométrico. E a partir do momento que o cara se machuca, é importante você identificar déficits. E aí, nem sempre esses déficits vêm antes dele se machucar, são fatores de risco. Mas a partir do momento que o cara está machucado, ele começa a desenvolver alterações de força, alterações de movimento para poupar aquela região que dói, e isso faz com que ele entre em desuso. Se você observa déficits de força nesses indivíduos, você tem que abordar. Por exemplo, déficit de força em rotadores externos, extensores de quadril e adutores de quadril em indivíduos que tenham impacto femoroacetabular no quadril. Então você pode treinar isso no isocinético, por exemplo, um treino de rotadores externos, se você identificar esses fatores. Assim como você pode fazer esse mesmo treino no dia a dia da clínica, se você não tem isocinético. Se você pega um laudo do isocinético e vê que ele tem esse déficit, você pode treinar isso na academia, na sua clínica, sem problema nenhum. Assim como diminuição de flexão, extensão de quadril e força de abdução também estão envolvidos em indivíduos que tenham lesões no quadril, você também deve avaliar esses grupos musculares. E o isocinético é uma ferramenta muito boa para avaliar isso. Alguns trabalhos estão saindo um pouco dessa ideia de atleta, né, que é um ramo que eu gosto de falar muito, mas alguns trabalhos mostram déficit de força, tanto no pico de torque pelo peso que eu mostrei para vocês, que é a divisão de quanto ele pesa pelo quanto de força ele gera, tanto no trabalho total como na dimensão de potência, para flexão, extensão e abdução de quadril, em indivíduos que realizaram prótese de quadril, artroplastia total de quadril.
tanto em 5 meses de pós-operatório, comparados com indivíduos controle, ou seja, indivíduos que não operaram a perna. Os indivíduos que operaram há 5 meses têm menos pico de torque, menos trabalho total, menos potência para flexão, extensão e abdução de quadril. E esses déficits, eles tendem a não se manter só a curto prazo, esses déficits tendem a se manter a longo prazo. Esses dados são alguns dados do meu mestrado, em que a gente avaliou pacientes que fizeram artroplastia total de quadril há 10 anos. Fazia 10 anos que o cara tinha realizado a cirurgia, e comparamos com indivíduos controle, ou seja, indivíduos que não realizaram a cirurgia do membro inferior com a mesma idade dos indivíduos que realizaram a artroplastia há 10 anos. E nós encontramos déficits de força para extensores de joelho, abdutores de quadril, extensores de quadril, e esses déficits de força foram correlacionados com pior performance no Harris Hip Score, que é uma escala funcional de quadril, uma escala, um questionário funcional de quadril. Então parece existir uma relação mesmo desses déficits de força com a piora funcional, né, dos pacientes, tanto sedentários quanto atletas. Existem algumas evidências na literatura de que o fortalecimento com isocinético ele é efetivo para tratar algumas lesões. Por exemplo, tem tendinopatias de ombro, em que exercícios excêntricos de manguito rolador têm uma capacidade grande de aumentar a força do manguito e também diminuir dor e função em pessoas que tenham dor no ombro. Assim como um treino de 2 a 3 meses de isocinético de pacientes que realizaram a artroplastia total de quadril. Então, por isso que eu estou falando para vocês que não é só em atletas, você pode utilizar esse aparelho em indivíduos que não estão introduzidos nos esportes. Também conseguiram equilibrar os níveis de força comparando os membros operados e não operados. E vocês podem identificar déficits nesses indivíduos, não só na articulação lesionada, por isso que é importante você avaliar o seu paciente como um todo, entender de biomecânica, de movimento como um todo. Existem alguns trabalhos que mostram, por exemplo, fraqueza de abdutores de quadril em indivíduos que tenham entorse de tornozelo recorrente. Talvez por uma estratégia de retirada de carga daquele membro inferior, que ele não tem tanta segurança, que ele não tem tanta capacidade de geração de força, ele acaba desenvolvendo fraquezas em musculaturas proximais ou músculos distais daquela articulação em que está lesionado. Então é importante identificar esses déficits no processo de recuperação. E a partir do momento que você encontra um déficit, o que você tem que fazer com esses dados? Como você vai abordar esse indivíduo? Tem um déficit lá no pico de torque, beleza. Eu trabalho como? Faço 3 séries de 15 com ele, faço 3 séries de 20 ou eu faço exercício até ele morrer? O que os trabalhos mostram é que, se você encontra um déficit no pico de torque, assim como um déficit na fadiga de trabalho a 300 graus por segundo, que a gente avalia a resistência, ou um déficit a 60 graus por segundo, que a gente avalia a força, quando você melhora uma dessas variáveis, as outras tendem a melhorar em conjunto. Então, se você trabalhar força com o seu paciente pura, a tendência é que ele melhore em resistência também ao mesmo tempo. Então, não se preocupe em ter que trabalhar todos os déficits que você encontrar. Se existirem déficits, a partir do momento que você trabalha a força ou aumenta a capacidade muscular daquele indivíduo, a tendência é que todos os outros déficits evoluam ao mesmo tempo. Então, a gente pode trabalhar no isocinético com qualquer uma das articulações, em fortalecimento de manguito, por exemplo, para rotação interna e externa. Se ele tiver dor a 90 graus, você pode variar e trazer uma amplitude menor. Assim como você pode trabalhar os déficits que você encontrar com uma caneleira simples, na máquina, na clínica. Você não precisa trabalhar esses déficits no aparelho, mas é importante você identificar ou saber interpretar esses dados, e essa foi a ideia da minha aula hoje, mostrar um pouco de como vocês podem entender aqueles gráficos, aquele monte de número que vem no laudo, e como você pode abordar isso no seu dia a dia clínico. Então você pode usar ele como uma estratégia de fortalecimento, mas nada impede que você utilize, por exemplo, um elástico na máquina para fortalecer quadríceps, ou uma cadeira extensora para fortalecer quadríceps, ou um próprio agachamento, pensando no retorno à função, como a gente discutiu tanto ontem. Quais são as perspectivas com relação ao isocinético, à avaliação isocinética, à avaliação de força hoje? Existem pouquíssimos estudos prospectivos ou coortes nesse tipo de avaliação que mostram fatores de risco claros para a chance de lesão
trabalhos, assim como eu mostrei ontem nas estratégias de retorno ao esporte, com o intuito de observar esses indivíduos no tempo, por isso que a gente tem como objetivo fazer esse complexo propulsor. As alterações de força parecem estar relacionadas com a função, de acordo com a literatura, assim como quando você identificar déficits de força, vocês têm que abordar esses déficits o mais precoce possível, principalmente para diminuir alterações como que a gente chama de cinesiofobia, retirada de carga, medo de movimento desses pacientes, tirar o medo que eles têm de se movimentar ou de realizar as atividades que eles se propõem a fazer. E é importante que esses treinos progressivos de força sejam mantidos a longo prazo. Principalmente quando a gente fala de indivíduos que não estão introduzidos em esportes, por exemplo, no caso dos que eu mostrei no meu mestrado, a literatura hoje mostra que indivíduos que fazem, por exemplo, a prótese de quadril e que mantêm exercícios de força progressivos ao longo da vida, eles tendem a ter uma evolução funcional, maior capacidade funcional do que indivíduos que não mantêm esses treinos de forma contínua. Então, esses treinos de ganho de força, de capacidade física, são importantes, principalmente na população mais idosa, nos indivíduos que não estejam relacionados ao esporte, mas no esporte nem se fala, né? Se você gostou desse vídeo, clica no botão de curtir aqui abaixo, se inscreve no canal e pode compartilhar com algum colega seu que você acha que vai gostar dele também. Foi um prazer ter você por aqui e fica ligado que a gente tem muito mais vídeos aí para colocar no nosso canal ao longo da semana. Até a próxima!